Foi? Desculpa, Clary, por eu ser baixinha. Não tem problema. Nossa, como você tá séria. Nossa, eu sou séria. Este é o trecho do livro escrito... Nossa senhora, travei aqui. Tô tentando fazer sair, vai sair. Já não há mais justificativas. Adiar é capitular. O botão de soneca convida a catástrofe. As mega ameaças estão avançando em nossa direção. Seu impacto abalará nossa vida e bagunçará a ordem global de formas até hoje jamais experimentadas. Aperte os cintos. Vai ser uma viagem atribulada em meio a uma noite tenebrosa. Este é o trecho do livro Mega Ameaças, escrito pelo economista Nouriel Roubini e que é tema do Papo de Editor de hoje. E para conversar comigo, Clarissa Mello, nossa editora. E muito obrigada por ter participado. Vai receber de novo. Você pode contar pra gente quem é o Nouriel Roubini e por que ele é chamado de Doutor Apocalipse? O Nouriel, ele é um economista muito renomado e professor da Universidade de Nova York. Ele ficou conhecido porque antes da crise financeira de 2008, ele tinha avisado a comunidade internacional de que haveria uma crise financeira seríssima. Na época, ele foi chamado de Doutor Apocalipse por estar falando de um cenário extremamente catastrófico. Depois que passou a crise, ele foi aclamado como profeta. O livro Mega Ameaças, ele apresenta 10 grandes ameaças que a humanidade irá enfrentar e talvez entrar num colapso. Conta pra gente quais são mais ou menos essas mega ameaças. As mega ameaças elas variam, né? Então vai desde aquecimento global até o uso da tecnologia como inteligência artificial, machine learning que pode tirar o emprego de pessoas, a Guerra Fria entre China e Estados Unidos, a possibilidade de você ter uma questão nuclear aí de algumas potências que estão desenvolvendo bomba atômica como o Irã. Mas eu acho que mais do que saber assim, quais são as 10 mega ameaças, que aí vocês podem ler o livro e descobrir, eu acho que é entender que as mega ameaças são ameaças de ordem econômica, financeira, social, política, ambiental, geopolítica, que estão intrinsecamente ligadas. E aí você não tem como lidar com uma sem levar em consideração a outra. Ele vai dissecar essas mega ameaças e vai mostrar, mas ele traz soluções ou ele convida, na verdade, as pessoas a pensarem modos de minimizar os efeitos dela. Curiosamente, ele traz soluções, ele traz possibilidades de soluções e essas soluções, elas dependem tanto de uma boa vontade individual, quanto de questões políticas nacionais dentro dos países, quanto algumas mega ameaças internacionais. Por exemplo, o aquecimento global não tem como ser uma resolução de uma pessoa só ou de um país, ainda que eles tenham que fazer suas contribuições. E mais ainda, no final do livro, ele tende a traçar 2 possíveis caminhos. Um caminho distópico, em que a gente leva para a catástrofe, para o fim do planeta, ou pelo menos para um cenário de mundo mais parecido com o que a gente teve entre 1900 e 1945, que você teve as guerras mundiais, você teve, né, a crise financeira de 29, né, ou seja, um cenário bem complicado, né, que não se vê, sei lá, nos últimos 70 anos, desde o fim da Segunda Guerra. Mas ele também traça um cenário menos distópico. Ele chama de utópico, mas assim, eu digo menos distópico no sentido de que ele explica que isso não significa que não vai ter conflitos, que não significa que não vai ter dificuldades, mas que aí a gente consegue lidar com essas mega ameaças, né? Então, assim, tem soluções, mas elas dependem de todos nós. E para você, como editora, qual é a importância do público brasileiro ler esse livro agora? Eu acho que assim, acho que é um livro que tem importância para o público de todos os países, né? O Brasil certamente é um país que enfrenta algumas dessas questões, que está no cenário geopolítico também de maneira bem importante. E eu acho que assim, para o brasileiro é aquilo que é para o leitor internacional. A gente ainda tem uma chance agora de poder contribuir para que essas mega ameaças sejam lidadas, né? Tanto pela nossa participação política, quanto por questões individuais que a gente pode fazer, por exemplo, diminuir o consumo de carne, para ajudar no aquecimento global, por exemplo,
E também para a gente saber, por exemplo, fazemos parte de organizações, temos os nossos empregos, nós temos maneiras de agir e estar no mundo, né? E o brasileiro certamente tem a sua importância. Então acho que é muito importante para todos nós lermos e ver como é que o nosso país vai atravessar e lidar com essas mega ameaças, mas também para a gente fazer a nossa contribuição. Acho também importante falar para quem está assistindo a gente que é um livro que tem fácil acesso, a leitura é fluida e que não é tão técnico quanto as pessoas pensam, né? Não, certamente não é um livro para economistas, é um livro para o público geral, é um livro de capítulos curtos, cada ameaça tem o seu capítulo, né? E que também traz um pouco de informação social, política, geopolítica, né? Não fica ali só na minúcia da economia. Então, mesmo que tenha uma outra coisa ali que você não entenda completamente, você com certeza consegue capturar o quadro geral. É que nem ler o jornal, digamos assim, né? Você vai estar ali nesse mesmo nível de leitura e de entendimento que uma notícia, um artigo de opinião, uma manchete exige. E aproveitando que é o nosso novo lançamento do Selo Crítica, você pode apresentar para o pessoal o nosso selo, para quem que é indicado? Bom, para quem não conhece o Selo Crítica ainda, é um selo que a gente trabalha aqui na Planeta desde 2016. É um selo que veio